Olá pessoal, nós estamos dando início a mais uma aula de língua portuguesa do nosso curso da EJA do Colégio Santa Maria para os alunos do segundo ano. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto extremamente importante, porque nós vamos dar início à segunda parte da nossa apostila que diz respeito à produção textual. Nós aprendemos na primeira parte da nossa apostila como interpretar um texto, como ler, como compreender e também como dar a nossa própria opinião com relação a um determinado tema que é proposto pelo autor de um texto. Agora nós damos início à segunda parte, que diz respeito à produção textual. Nós todos com certeza percebemos que nós precisamos melhorar a nossa escrita, não é mesmo? Quando você pensa num curso de língua portuguesa, eu tenho certeza que você pensa assim: com certeza essa aula de português vai me ajudar a escrever melhor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos procurar mostrar algumas estratégias que podem ser usadas para uma melhor produção de texto. E a aula de hoje vai falar sobre o mapa textual. Eu vou explicar para vocês, pessoal, o que é um mapa textual. Veja, o grande erro das pessoas é iniciar um texto já pegando papel e caneta e escrevendo na folha oficial para entregar para o professor. E esse é um grande erro que muitas vezes a gente comete. O caminho correto que nós devemos seguir é o seguinte: a gente tem que começar o nosso texto fazendo um planejamento. Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa planejar. A gente não pode chegar já fazendo, senão a gente pode de repente calcular errado aquilo que a gente gostaria de fazer e aí a gente acaba perdendo até mesmo um grande trabalho. Gente, então hoje nós vamos mostrar como é que se planeja um texto. O mapa textual é, eu diria, o mapa da mina de ouro para vocês, né? Você, eu tenho certeza, quando aprender a fazer um mapa textual, nunca mais vai se perder na hora de escrever um texto. Infelizmente, a gente aprende da seguinte maneira: o professor chega na sala de aula e diz assim: bom, pessoal, vamos lá. Agora vocês vão escrever uma redação, ok? E aí os alunos já entram em pânico, né? Já entram em desespero, porque falam: meu Deus do céu, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não sei escrever. E aí o professor diz assim: bom, então agora vocês vão escrever uma redação sobre a guerra no Iraque. E aí o aluno se desespera ainda mais porque ele não faz ideia do que seja isso e talvez nem saiba que no Iraque estava tendo guerra. Então o aluno começa a escrever o seu texto desesperadamente. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que o colega está escrevendo, o outro está escrevendo ainda mais e ele nem começou ainda a fazer o seu texto. Aí ele escreve a primeira linha, põe um pontinho e fica ali esperando, né? Esperando, aí ele olha para o professor, cumprimenta o professor. E aí, faltando 10 minutos, ele entra em pânico e começa a escrever qualquer coisa que lhe vem à mente. Qualquer coisa que vem na cabeça ele escreve. E aí, quando toca o sinal e o professor está saindo da sala, ele, desesperado, arranca a folha e entrega para o professor, sem mesmo saber aquilo que ele entregou. Então, essa é uma grande dificuldade que nós notamos na hora da produção textual. E qual é o grande erro disso? O grande erro, primeiro, é o professor ter jogado o aluno na fogueira. E segundo, é que o aluno não sabe muitas vezes, até porque ninguém nunca falou para ele, que antes dele produzir um texto ele precisa produzir um mapa. Para que serve um mapa? O mapa serve para você conhecer o caminho. Se você, por exemplo, utiliza o Google Maps ou o Waze para chegar a um determinado lugar, certamente você entende muito bem o que é um mapa, a importância de um mapa. O mapa serve para não deixar você se perder. Ele vai dizendo: agora você entra à direita, agora você entra à esquerda, agora você faz isso, faz aquilo. Ele te dá as coordenadas para você chegar no seu objetivo final. Um mapa textual, ele tem o mesmo objetivo. O objetivo dele é mostrar para você o caminho que você deve percorrer para finalizar o seu texto, para que o seu texto seja escrito de uma forma completa, coerente, que faça sentido. Tá certo? Bom, então vamos lá, vamos passar para a explicação do mapa textual. Então, eu já expliquei para vocês para que serve. Ele serve para que você saiba por onde caminhar para chegar ao seu objetivo final. Para explicar o mapa textual, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que aconteceu na minha própria vida. Olha só. Eu, durante muito tempo, pessoal, trabalhei numa instituição
e aí vocês estão vendo o logotipo da instituição chamada Casa Hope. A Casa Hope, ela tem por objetivo acolher pessoas que vêm de diversas partes do Brasil, das cidades mais remotas e das cidades mais pobres, das famílias mais pobres, que vêm aqui para São Paulo para cuidar dos seus filhos que precisam de um tratamento contra o câncer. Então a Casa Hope acolhe essas famílias, acolhe lá, dá toda assistência, inclusive educação, no caso a educação escolar, e essas crianças ficam hospedadas com seus parentes ali até que o seu tratamento possa ser finalizado. Bom, eu trabalhei lá na escola da Casa Hope e foi uma grande alegria para mim. Então eu vou pegar a Casa Hope como exemplo para vocês verem como que se constrói um mapa textual. Você vai poder fazer isso em todos os textos que você for escrever na sua vida daqui para frente, tá bom? Então olha só, suponhamos que um dia a dona da Casa Hope, Dona Cláudia, tenha me chamado lá na sua sala e dito assim: Rafael, é o seguinte, eu sei que você é professor de português e eu quero que você escreva um texto que nós vamos divulgar por aí pedindo ajuda, porque a Casa Hope vive de doações e nós precisamos de mais doadores. Então eu queria, Rafael, que você escrevesse um texto pedindo ajuda para que nós consigamos mais colaboradores. Então, pessoal, eu saio da sala da Dona Cláudia, vou para a minha sala e falo assim: e agora? Como que eu vou começar a escrever um texto para pedir ajuda? Eu não posso chegar dizendo já: pessoal, ajudem a Casa Hope. Ora, eu não posso fazer isso. Eu preciso então pensar, eu preciso esquematizar o meu texto. Então como é que eu vou começar a esquematizar? Pego então uma folha, ou vou ao computador e abro o meu Word, e vou montar o mapa, aquilo que vai me levar ao meu objetivo final, que é o pedido de ajuda. Certo? Então assim, vamos lá. Por onde eu posso começar? Então agora eu vou minimizar aqui e vou entrar para vocês darem uma olhadinha como que a gente pode fazer esse esquema. Olha só. Então eu venho aqui e coloco número 1. Deixa eu só colocar aqui a cor correta. Número 1. No número 1, gente, eu preciso contar a história da Casa Hope. As pessoas talvez não conheçam, nunca tenham escutado falar da Casa Hope. Então, eu vou ter que contar a história da Casa Hope para as pessoas, certo? Portanto, para o primeiro tópico, eu vou reservar aqui a história. Opa, vamos lá. A história da Casa Hope. Ou seja, a fundação. Vou começar pela fundação, certo? Então eu vou contar toda a história da Casa Hope. Depois que eu falar da fundação, eu vou falar a respeito dos primeiros hóspedes, certo? Tem lógica, né? Falei da fundação, depois vou falar das primeiras pessoas que chegaram e foram lá acolhidas. Depois que eu falar dos primeiros hóspedes, eu posso falar, por exemplo, da ampliação da casa, tá? Porque a casa cresceu, eu vou falar da ampliação. Então, ou seja, eu estou contando a história para as pessoas. O objetivo é comover as pessoas, mostrar que a Casa Hope, ela produz frutos, né? Que ela realmente é uma casa que foi reconhecida e as pessoas começam a vir para cá. Depois da ampliação, eu posso falar dos diversos serviços que a casa proporciona, diversos serviços aos hóspedes, né? Depois, eu gostaria de destacar, talvez, o maior serviço que a Casa Hope pode prestar para eles, além, obviamente, da acolhida, que é a escola. Vou falar da escola. E, em sexto lugar, eu vou dizer como que a Casa Hope vive. Como a casa se sustenta, certo? Já preparando para o último ponto, que vai ser o quê? O pedido de ajuda, certo? Para conseguir mais doadores. Então, olha só, em 1 minuto eu coloquei 7 pontos importantes. Percebam a primeira coisa aqui, gente. A primeira coisa importante, olha só. Percebam que para cada número que aparece na tela, é um assunto diferente. Veja, o assunto principal é Casa Hope. Esse é o tema, ok? Mas, dentro deste grande tema, nós temos os subtemas. Ou seja, nós temos os tópicos, que são pontos a respeito da Casa Hope. Todos estão interligados. Eu não vou, de repente, falar da Rainha da Inglaterra. Não tem nada a ver com isso, certo? Eu estou falando tudo sobre a Casa Hope. E cada
número que vocês estão vendo, cada tópico, a gente chama isso de tópico, representa um assunto diferente dentro do grande assunto que é Casa Hope. Não há mistura, cada um é um assunto. Bom, agora que eu já tenho os tópicos, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que dar uma olhada, ver se eu quero usar todos os tópicos. Realmente todos os tópicos são importantes, né? Para mim aqui eu acho que tem uma lógica, ok. Quando a gente vai fazer um rascunho de um texto, a gente pode tirar alguns tópicos ou colocar outros mais importantes. Aí você vai fazer a sua seleção. Você vai ver o que é mais importante, vai tirar, vai colocar, vai inverter a ordem. Tudo vai depender do seu objetivo e depender quando você observar e ver se o seu texto ele está seguindo uma ordem. Porque isso é importante também. O texto tem que ter uma ordem. Vocês podem ver que aqui tem uma ordem. Começa com a fundação, primeiros hóspedes, ampliação e tarará, até chegar no pedido de ajuda. Ok? Bom, gente, eu tenho que dizer para vocês, o nosso mapa textual está pronto. Está pronto o mapa. Agora, cada tópico desse vai se transformar em parágrafo. Vai se transformar em um parágrafo. Eu já tenho garantido 7 parágrafos. Ou seja, eu já sei por onde começar, eu já sei para onde vou e aonde quero chegar. Pronto, tá, eu já tenho um mapa. Agora fica tudo mais fácil. Então, eu vou fazer aqui oralmente, eu não vou nem escrever, mas só para vocês imaginarem depois como que você vai fazer. Você pega então a sua folha de rascunho e agora sim que você tem o mapa, você vai fazer o seu rascunho. Ainda nem é a folha oficial, certo? Porque antes de você passar para a folha oficial, você precisa depois revisar o seu rascunho e tudo mais. Vamos lá, vai ficar mais ou menos assim. Então eu começo o meu primeiro parágrafo dizendo: a Casa Hope foi fundada pela senhora Cláudia Bonfilioli no ano de 1997, quando ela era ainda estagiária de enfermagem nas clínicas, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Dona Cláudia, ao ver o sofrimento das famílias que vinham de diversas partes do Brasil para trazerem seus filhos a se tratarem no Hospital das Clínicas, comoveu-se imensamente e resolveu fundar uma casa de acolhida para essas pessoas. Pronto, já falei da fundação, está pronto aí o primeiro parágrafo. Agora eu vou falar dos primeiros hóspedes, ou seja, eu vou mudar o tópico, vou mudar o assunto. Abro o meu segundo parágrafo e começo. Logo começaram então a chegar os primeiros hóspedes na Casa Hope. O primeiro deles foi o garoto Guilherme, que tinha um câncer no fígado. Guilherme, após um tratamento de 1 ano, sendo acolhido na Casa Hope, pôde voltar para sua cidade completamente curado. A outra hóspede foi a jovem Janaína, que, depois de um longo período também, tratando de um câncer na cabeça, pôde voltar para sua cidade plenamente recuperada. Pronto, olha aí, falei dos hóspedes. Aqui eu estou fazendo de improviso, por isso que eu estou dando umas paradinhas. Mas eu já tenho o segundo parágrafo pronto. Vou abrir o terceiro parágrafo, em que eu vou falar da ampliação da casa. A Casa Hope começou a crescer e receber cada vez mais hóspedes, a ponto de ter que ampliar o seu espaço. Foi solicitado ao governo de São Paulo a doação de um novo terreno, o que foi concedido no ano de 2002. Pronto, falei da ampliação da casa. Agora vou falar próximo passo. Eu já sei para onde eu vou, veja. Eu não vou ficar olhando para as paredes, procurando o assunto. Agora eu já sei que eu vou falar dos diversos serviços que a casa oferece. Vamos lá, aí eu abro o quarto parágrafo. A Casa Hope oferece diversos serviços aos seus hóspedes, tais como terapia ocupacional, cursos profissionalizantes às mães e aos pais, né? Atendimento psicológico e também o atendimento educacional com a escola da Casa Hope. Pronto. Agora eu vou abrir o quinto parágrafo em que eu quero destacar a escola. E aí eu digo: um dos trabalhos mais importantes da Casa Hope é o trabalho educacional. A Casa Hope possui uma escola que contém vários professores de diversas disciplinas que lecionam para essas crianças que lá estão hospedadas, e depois que essas crianças ficam um tempo na Casa Hope se tratando e frequentando a escola, elas recebem então um certificado para levar às suas escolas de origem, e lá a escola acolhe esse certificado e a criança continua seus estudos normalmente, como se nunca tivesse faltado um dia sequer em sua escola original.
Pronto, olha que maravilha, já falei da escola. Tá? Aí vou para o 6º parágrafo, como a casa se sustenta. A Casa Hope vive da doação de pessoas generosas que ajudam a sustentar essa obra. Aí pronto, eu posso falar algo assim, posso até complementar, mas aí eu quero chegar no 7º parágrafo, que é o meu objetivo final. Portanto, diante desta maravilha que é a Casa Hope, nós estamos aqui para pedir a sua ajuda, pedindo que você se torne um colaborador desta obra, a fim de que mais e mais pessoas possam ter as suas vidas resgatadas e mais famílias possam continuar a sua vida normal depois de tratar-se de suas doenças, de seus problemas aqui em nossa querida cidade de São Paulo. Estou dando um exemplo, claro, né? Então, pessoal, basicamente, né, vocês viram que foi improviso total aqui, deu umas travadinhas, mas não importa, a gente está fazendo um rascunho. Eu já tenho 7 parágrafos de rascunho. Agora que eu já tenho meu rascunho pronto, eu vou reler o que eu escrevi, aí começa então a segunda parte, eu começo a ver se está tudo bonitinho o texto, se eu preciso apagar alguma coisa, se eu preciso acrescentar, tirar palavras. Aí depois eu vou passar para um outro ponto, que é a questão da pontuação. Será que tem vírgula? As vírgulas estão certas? Os pontos estão certos? Será que está faltando um travessão, um ponto de exclamação, um ponto? Aí a gente começa a arrumar as partes menores. E por fim a gente vai dar uma olhada na ortografia. Ou seja, se as palavras estão escritas de forma correta. Então eu tenho dúvida com relação à palavra, eu vou procurar. E assim a gente vai arrumando o nosso texto. Quando você finalizar de arrumar o seu rascunho, aí sim você vai pegar uma folha oficial bonitinho, vai escrever lá bonitinho para poder entregar para o professor. O objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, foi então mostrar para vocês como a gente constrói um mapa textual. Vocês entenderam o propósito do mapa? É nos mostrar o caminho que nós vamos percorrer até chegar ao nosso objetivo final. E isso nós fazemos antes da produção do texto. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, essa dica do mapa textual, nunca mais você vai ficar perdido na hora de produzir um texto. Aliás, os próprios livros que são escritos, gente, eles não são escritos de uma vez, o cara senta lá e já começa a escrever. Todos os livros, eles começam com um planejamento. Eu vou começar falando disso, depois daquilo, depois disso mais. Dentro disso eu vou falar mais isso. É todo um planejamento para se chegar ao produto final. Tá certo? Gente, então foi um grande prazer estar com vocês em mais essa aula. Espero ter ajudado. Essa é uma regra e uma dica de ouro para vocês. Coloquem em prática e vocês vão se dar bem. Gente, um forte abraço e até a nossa próxima aula.